Na década de 70, sobretudo quando se inaugurou a primeira linha do metrô, a expectativa era muito grande com relação ao centro da cidade e todos os pontos de entroncamento. E a Estação Sé, ela trouxe uma mudança espacial muito grande. O Jardim de Esculturas da Praça da Sé, que a gente até chama de Museu Aberto de Sé, as obras foram inauguradas junto com a estação em 78. Por isso que veio esse questionamento, por que só Sé absorveu obras de arte e o metrô não tinha absorvido aquela cultura de ter intervenções artísticas? E aí criamos o Arte no Metrô. Convidamos a Radha Abramo para ser a coordenadora de uma comissão multidisciplinar. E essa comissão tinha um antropólogo, tinha um geógrafo, como o professor Aziz Absaber, e também tinha um usuário. Então, nesse ano de 88, a gente criou o projeto Arte no Metrô. A Radha fez um projeto que foi totalmente pensado para as estações de metrô. Então, ela estudou cada estação, cada área, e com umas localizações perfeitas. Tem até um painel da Renina, que são os elementos vazados. Então, eu acho que o projeto de arte pública tem que ser pensado nessa forma, como se fosse um planejamento de uma cidade, como a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, principalmente Brasília. De você pensar um espaço não só de ir e vir. O metrô não é um lugar, ele é um sítio contemporâneo, onde acontecem muitas coisas, né? É um sítio de muita vida coletiva. É o espaço em que você encontra pessoas estudando, você encontra pessoas lendo, você encontra uma diversidade de situações que vão além da passagem para o uso de um meio de transporte. A ideia de se pensar um espaço também como um espaço expositivo, um espaço que chame a atenção das pessoas para se estar, para ficar nele. O acervo do metrô possui 91 obras, entre mural, instalações, painéis, esculturas. Essas obras são de artistas que produziram desde 78 até 2009. Essa segunda edição do projeto, a gente está conservando 21 obras de arte no metrô de São Paulo. A Bombril já patrocinava o projeto, a ideia começou com eles. Então, a ideia de conservar obras em espaços públicos que necessitam limpeza, conservação, uma atenção especial. A Garatuja é uma obra que ela tem um sério problema, que não é ela, né? É realmente o local que ela fica também. Ela fica num lugar privilegiado para ser visto, que é ali na parte de baixo ali do metrô, só que acima dela tem a praça e tem uma passarela em cima. E por conta disso, as pessoas podem jogar coisas nela. Das obras absorvidas pelo metrô, na Praça da Sé, na Estação Sé, o Marcelo Nietzsche ficava junto a um dos acessos. E o Sesquiate, que é a obra do Alfredo Sesquiate, ficava no jardim. Foram instaladas bilheterias à frente do jardim, tirou a visibilidade do Sesquiate, foi remanejado para a área paga, que a gente chama área interna, perto do Maracanã de Sé, que é aquele vazio no mezanino que você enxerga os trens da outra linha. E ali foi remanejada a obra do Marcelo Nietzsche, a Garatuja, para o jardim. Ficou mais lindo ainda porque ela era colorida, ela era amarela, né? Então aquele jardim todo ficou muito bacana. Esse trabalho da Praça da Sé, como é uma obra pública, eu achei que seria interessante, quer dizer, eu não impor uma coisa, mas fazer com que quem fosse utilizar aquele espaço público pudesse também ter o direito de opinar, de participar de certa forma da solução visual do painel. Então eu tive 3 ideias. A primeira era o desenho de um astronauta que ocupava todo aquele espaço. A segunda ideia que eu tive foi colocar uma silhueta das pessoas que circulavam pelo metrô. E a terceira ideia foi pegar uma colcha de retalhos, que é um elemento produzido como um processo criativo, principalmente das mulheres da periferia. Fizemos 3 maquetes e daí o painel escolhido foi o da colcha de retalhos. Então eu fui escolhendo algumas figuras que compõem a colcha, que são elementos assim que são mais populares, pensando nas pessoas que estavam costurando os retalhos.
eu já estava fazendo algumas experiências com as tecelas, que são pastilhas de vidro, e a indústria Vidrotil tinha um departamento de arte que produzia os painéis. E veio um artista italiano muito importante, que chama Serafino, e ele veio especialmente para trabalhar nesse departamento do Vidrotil. E foi ele quem dirigiu esse painel, foi ele que estruturou todos os detalhes de execução, e a gente deve a ele toda aquela solução e toda aquela beleza que ele tem de cortar pastilhinha em tamanhos minúsculos. Então foi todo esse trabalho em equipe que resultou nesse painel. A gente não notou nela, por exemplo, apesar de ter realmente acesso fácil das pessoas, ela não tinha nenhum vandalismo. O que ela tinha de deterioração não era por ação humana. Tem a questão de algumas pastilhas que tinham caído, por exemplo, mas por sorte a gente tinha umas pastilhas da Vidrotil, que hoje em dia não tem mais aquele tipo de pastilha. A fábrica da Vidrotil fechou, a gente tinha ainda umas pastilhas de uma outra obra que a gente fez há muitos anos atrás, Clóvis Graciano de Cavalcante, de um painel que tem no centro de São Paulo. Eles doaram para a gente um monte dessas pastilhas. Então, tinha colorida, tinha sem cor, tudo mais. E a gente guardou isso, tem isso guardado ainda, né? E por sorte, foram essas que o Cláudio Tosi também tinha usado. São épocas diferentes, mas a Vidrotil existiu durante muito tempo, né? E depois, infelizmente, ela sucumbiu. Trabalhos que distraem, que despertam interesse, que desestressam, que aproximam as pessoas do que está acontecendo fora, né, do espaço das estações, nos ambientes institucionais das galerias e dos museus, mesmo porque uma fala muito comum é que a maioria deles não tem tempo e nem condições financeiras para poder ter acesso a esses museus e a galerias, né? Esses espaços, sobretudo, são espaços que têm aí também uma função aí ética, né? Ética e estética na paisagem urbana, onde a função social, né, da obra de arte é muito mais do que você possa imaginar. A obra de arte como um elemento de humanização, de promoção ao crescimento cultural da população, de tirar um pouco as obras de arte das galerias, dos museus, né? O metrô ainda estava chegando perto dos museus, ainda estava em expansão. Então nós achávamos que era importante promover essa relação com o usuário de crescimento cultural, de dar acesso à população a um mural artístico que nem sempre no cotidiano as pessoas têm a possibilidade. Há pessoas que dizem que só um iniciado, uma pessoa que já tenha feito estudos especiais de arte, que vai entender o que quer dizer uma obra de arte. Isso não é verdade. A Radha Abramo, eu considero assim uma das pessoas fundamentais do projeto Arte do Metrô. Foi com ela que nós aprendemos exatamente o que era arte pública. Eu gostava que o artista fosse passear pelas estações, pensasse num projeto que tivesse sentido. Isso faz toda a diferença na hora do resultado final, na hora de você escolher um lugar, na hora de você propor algo diferenciado que realmente chame a atenção daquele usuário, que realmente traga alguma contribuição, que não seja meramente estética, mas de outra ordem também, né? Social, cultural, né? Ambiental. Eu tinha participado da Bienal de São Paulo. A instalação era um rasgo que te ligava com o interior da terra. Daí chegou a Radha, né? E a Radha falou assim, nossa, Denise, ficaria maravilhoso essa obra no metrô. Quando a Radha falou, ela falou assim, bom, Denise, como a gente já está no subterrâneo, então basta fazer um furo na parede, né? Teve toda uma discussão, porque a idade não batia com a linha verde, que só tinha que ter acima de 60. Já tínhamos o Geraldo de Barros, porque o Geraldo de Barros faz parte de uma galeria que a gente chamava da época dos sexagenários. Você tinha Tomio Otaki na Consolação, você tinha Fernando Lemos e Cícero Dias na Brigadeiro. Aquela galeria da linha Paulista, ela já nasceu junto com a linha Paulista e ela elencava e enaltecia, foram artistas escolhidos
pela comissão. Ali a comissão se reuniu falando quem são os sexagenários representativos da arte contemporânea que precisam estar no metrô e vão inaugurar junto com as estações. Quando veio a proposta da Denise, questionou, mas estação clínicas, já tem o Geraldo, o jogo de dados é tão interessante, tão já importante, mas a obra dela tinha que estar nesse corredor que vai para o HC, entendeu? Ele tem a ver com uma possibilidade de cura. Cura no sentido de que quando você se conecta com um trajeto que é maior do que o teu, né, o nosso trajeto limitado ganha uma outra dimensão, que é a dimensão do infinito. Então, essa conexão com o infinito faz a gente se relembrar que a gente vem de outras formações, que as nossas origens são muito maiores do que essa desse corpo. E, de alguma maneira, eu acho que isso abraça a gente, de alguma maneira acolhe a gente. Porque, enfim, a doença, a crise, todos os traumas que a gente tem que enfrentar, todos os obstáculos, eles não são pontos finais. Eles são pontos que simplesmente são pontuações. E se são só pontuações, significa que tem uma energia que é maior do que aquela que a gente consegue enxergar. E a obra, os espelhos, justamente, eles possibilitam a gente enxergar aquilo que a gente não conseguiria ver. E abrir um buraco na parede é justamente abrir um buraco aonde? No olhar, no sentido de que o olho, muitas vezes, está cego, o olho não vê o quê? O que a visão esconde. E o cristal especificamente porque é uma pedra que conduz a luz. E conduzir a luz num corredor escuro, onde também os passantes não passam só na velocidade, mas eles muitas vezes têm sofrimentos, né? Então você tem um momento luminoso lá dentro, quebra um pouco, ou dá uma outra possibilidade da pessoa poder respirar, entrar em contato com o ser íntimo dela e poder não ficar escravizada e nem oprimida pelo sofrimento. Pelo projeto do metrô, se você olhar na escultura, ela tem como é que fala assim, como se fosse um anexo, né? Ela tem um sobressalto ali no corredor do metrô, que então existe uma sala, ele foi criado uma sala para poder fazer ela, né? Para poder instalar ela. Então não é simplesmente eles pegaram uma obra e colocaram lá, teve todo um projeto junto com o pessoal do metrô de onde instalar ela, deixaram alguns pontos nela que facilita a manutenção. Então, por exemplo, para a gente remover o vidro, já existe um ponto de ancoragem no teto que você coloca ali um cabo de aço e consegue puxar. Então, é uma obra muito bem pensada. As estações de metrô, sobretudo, são espaços que, do ponto de vista aí das suas funções, ela cumpre uma função social muito grande. A localização de elementos identificatórios nesses espaços, dentro das estações ou fora dela, eles acabam criando aí um referencial. A obra de arte no espaço, não só das estações de metrô, mas na paisagem urbana, ele é um elemento fundamental aos cidadãos. Pode se tornar um elemento de referência, um símbolo, não só de um espaço específico, mas da cidade. Hoje, esse painel é utilizado para ponto de encontro. As pessoas marcam encontro em frente ao painel. Então, ficou um elemento que é um signo. Vamos marcar um encontro ali naquela escultura, porque ali naquela onda, ou ali naquela bola. E é isso que é legal. Intervenções que extrapolam a questão escultórica só. Essa obra foi muito interessante fazer a conservação durou mais tempo do que a gente imaginou, pelo fato de ser verão e chover bastante, então a gente teve que repintar ela. E sempre que a gente estava lá filmando e conservando, apareciam pessoas agradecendo por a gente estar intervindo na obra e deixando ela esteticamente melhor e dando mais vida para a obra. Uma obra que fica no parque e ela sofreu muito vandalismo. O Círculo Vermelho, que tem mais acesso ao público, ele tinha muita repintura. Alguém provavelmente pichava e o pessoal do metrô ia lá e pintava. Só que essa sobreposição de tintas
vai deixando a obra descaracterizada, né? E depois ela começa a craquelar, e aí põe mais tinta em cima. E essa a gente teve que remover tudo. A gente tirou tudo, toda essa tinta vermelha, e depois passou prime de novo e pintou tudo de novo. A preocupação da lixagem é você não modificar a forma, né? Então vamos supor, se o objeto tem uma quina, né? Uma aresta, você tem que deixar ela. Não dá para ficar arredondando tudo. Por sorte nossa, a esfera, né? É redondinha, quanto mais você lixar e deixar ela redonda, melhor ainda, né? Mas então é só essa preocupação de você não modificar a forma que o artista deu para a obra. Eu fui convidado a desenvolver uma peça para o metrô. Me coube Espaço do Jardim São Paulo. E a ideia foi desenvolver a peça com um grau de altíssima tecnologia. Aquela esfera, ela não foi feita em gomos. Ela é uma esfera perfeita. Você não vê um pingo de solda, porque teve uma tecnologia específica para isso. Ela foi feita em 3 etapas, tem uma estrutura interna, aí depois vem a esfera e vem as 2 asas. Isso foi em 3 caminhões, com um lançador, porque tinha que lançar essa peça de uma rua que era longe para dentro, então passar por cima de casa, passava por cima de automóvel e tal, e lançava dentro, já no meio da praça. E eu acabei desenvolvendo o voo de Xangô. Xangô é o meu orixá, e era uma homenagem ao meu orixá que eu queria fazer. Então não é uma questão de representar alguma coisa, mas sim de homenagear alguma coisa, de reverenciar alguma coisa. Eu não estou muito querendo representar algo. Não só aquela obra, minha obra, ela é elaborada levando-se em consideração alguns critérios. Um dos critérios são critérios filosóficos meus, sociais, e que eu acredito como um elemento formador da nossa cultura brasileira. É muito diferente você, por exemplo, ter uma obra pública, onde você encontra a obra. Você encontra a obra de uma forma assim ocasional. Ela aparece como uma coisa lúdica, como você observa uma árvore. Então a cidade se torna mais bela, o andar, o caminhar pelos espaços, o fluir pelos espaços todos construídos. É o tempo da velocidade que todo mundo tem que estar correndo para chegar em algum objetivo, e de repente ela rompe esse tempo e ela propõe o tempo da contemplação. Quebra o paradigma, sabe? Eu acho que a arte, ela vem para quebrar o paradigma, ela vem para interromper um pensamento, às vezes, viciado que nós temos. Aquilo que aparentemente é intransponível, como uma parede, ou como a gente mesmo. Quantas vezes a gente é intransponível? Como é que eu chego em você? Como é que você chega em mim? A arte, ela traz reflexões, ela traz novas experiências, né, para quem está observando. Ela pode humanizar o espaço, né? A arte também tem essa função. Então é uma questão fundamental, é uma questão de formação do indivíduo, de formação em termos de pensamento, em termos de crítica, em termos de criatividade. E o que a gente quer como artista é alcançar o máximo de pessoas com aquilo que a gente está se colocando ideologicamente. Então, o espaço público é um espaço de identidade muito forte, com um conjunto populacional significativo. Nesse sentido, acho que o compromisso da arte é muito mais transcendental do que uma mera questão estética. Ele vai para uma questão existencial de alguns agrupamentos. Aquela frase que o Milton Nascimento diz tão romanticamente, a arte tem que ir onde o povo está, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a gente deva fazer um esforço muito grande para sair das 4 paredes.